Boa tarde a todos. Está aberta a primeira audiência pública de 19 de setembro de 2022 para explanação e debate. Projeto de lei complementar número 8/22, de autoria do órgão executivo, dispõe sobre a concessão e normatização dos serviços funerários no âmbito do município de Caraguatatuba e da outras providências. Inicialmente, quero registrar a presença dos vereadores Aguinaldo Butiá, vereador Dé Construtor, vereador Fernando Cuiú, vereador Baduca Filho, vereador Jair Silva e vereador Antônio Carlos Júnior. Quero chamar para compor a mesa os técnicos que participaram da elaboração do projeto e que irão explanar e tirar as dúvidas. Solicito que tomem seus lugares. Convido aqui, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele de Jesus Silva, diretora da Proteção Básica, Mariana Estela Sestari Lese, assessora de Governança, e Aline Rodrigues Alves Siaca, diretora do Sistema Único. Venha à mesa, por favor. Convido também da Secretaria da Administração, o secretário da pasta, o senhor Eduardo Cursino. Convido também o doutor André Luiz Paz Nascimento, assessor de governança. Salmo Matheus Rodrigues, coordenador setorial. Ok? O projeto possui uma solicitação do Executivo para alteração de nomenclatura. Solicita ao ao vice-presidente, vereador Aguinaldo Butiá, que faça a leitura do ofício. Ofício número 328/2022, referente à recomendação de alteração de nomenclatura. Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Câmara Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, após a leitura do DO 880.11 desse município, já publicado no OMI Página Prefeitura, aba DO, teço as considerações abaixo no intuito de garantir referência ao público-alvo. Pessoa com deficiência, sua atual nomenclatura, considerando o disposto da Lei Brasileira de Inclusão, da Lei número 13.146/2015, cabendo ressaltar que a responsabilidade de cadeiras de rodas em bom estado e manutenção atenderá pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, em casos que haja contexto de alteração no quadro clínico em virtude do momento de forte comoção. As pessoas com deficiências físicas, usuárias dessa tecnologia, cadeira de rodas, geralmente o possuem. Diante do texto publicado, sugere-se que o mesmo seja retificado e, caso lido em audiência pública, atende-se a corresponder à nomenclatura oficial quando se refere às pessoas com deficiência. Lembrando que não se porta uma deficiência, e sim a possui. Capítulo 8. Dos direitos dos portadores de deficiência. Lê-se, dos direitos da pessoa com deficiência. Artigo 23. A concessionária fica obrigada a manter à disposição dos portadores de deficiência física pelo menos 2 cadeiras de rodas nas dependências dos velórios. Parágrafo único. Serão mantido o aviso de disponibilidade das cadeiras para deficientes físicos em local visível ao público nas dependências dos velórios e cemitérios, onde consta dos portadores de deficiência física. Lê-se das pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. Importante destacar que considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimento de longo prazo de natura física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 2º, Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146/2015, considerando que a indicação de cadeira de roda deve ser feita sempre que a pessoa tiver dificuldade de locomoção, ou seja, quando não estiver conseguindo caminhar, bem como na redução dessa mobilidade por causa da idade avançada. Indivíduo idoso. Considerando o descrito acima, sugerimos retificação do texto para garantir a conformidade à política da pessoa com deficiência. Atenciosamente, Amaury Barbosa Toledo, secretário de Direitos das Pessoas com Deficiência e do Idoso. Lido, senhor presidente. Antes de passarmos a palavra aos técnicos, lembramos aos munícipes que o WhatsApp da Câmara tá aí. 997185769 está sempre aberto para que todos possam participar, enviar suas dúvidas ou sugestões, inclusive neste momento, durante a audiência. Solicitamos somente que se identifique, é obrigatório a identificação de todos. Agora passa a palavra aos técnicos da Prefeitura, que fará uma explanação de todo o projeto. Posteriormente, abriremos as perguntas dos nobres vereadores e também do público presente que se manifestar. Com a palavra, secretário. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Primeiramente, senhor presidente, dizer para o senhor que é uma honra estar aqui nessa casa. Desde que assumi a Secretaria de Administração, não tive a oportunidade de estar aqui presente. E é sempre uma honra estar aqui diante dos vereadores, prestando esclarecimentos, prestando satisfação para os vereadores. Porque o Poder Executivo, ele tem sido parceiro, ou melhor, a Câmara Municipal tem sido muito parceira da administração, do Poder Executivo, então é sempre uma honra estar aqui com os senhores. Boa noite à plateia, boa noite a todos. Muito bom ver a Casa de Leis repleta, cheia. Muito importante isso, a participação popular. Dizer para o senhor que nós estamos aqui, senhor presidente, servidores do social, servidores da administração, à disposição da população e dos vereadores para os esclarecimentos. Eu vou passar para o doutor André, que é nosso diretor de compras, para ele fazer uma explanação técnica sobre o projeto de lei. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. É um prazer, eu ressalto e reafirmo tudo que o secretário falou, é um prazer estar aqui, podendo discutir um projeto tão importante. O município já possui legislações que tratam do serviço funerário, mas nunca uma legislação tão abrangente que pudesse cercar de todas as formas a execução deste serviço. Nós tivemos uma execução passada meio precária, foi necessário fazer uma nova contratação, e agora o intuito desse projeto de lei não é outro senão regulamentar de forma correta, atendendo o que diz as resoluções da Anvisa, legislações estaduais, federais, para que o município possa prestar o serviço da melhor maneira possível, sobretudo por se tratar de um serviço muito difícil para a família, quando alguém falece, ter que pensar em questões técnicas, burocráticas. Então, a legislação vem de encontro nesse sentido. E qualquer questionamento, a gente está aqui para respondê-los e atendê-los. Obrigado. Senhor presidente, nós temos aqui alguns questionamentos que foram nos passados. Só um minutinho. Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo do projeto. Gostaria de ouvir de vocês um breve resumo do que trata o projeto, prazos, serviços, para que possa aqui trazer para nós, vereadores. E aí depois, secretário, vamos fazer as perguntas que estão aqui. Também quero acusar, enquanto isso, o recebimento de uma ofício documento do Cefesp,
que é o Sindicato das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo. Está aqui comigo, ele vai ser lido também posteriormente, tem algumas sugestões que ele traz aqui, através do Departamento Jurídico do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo. Então, nesse momento, vamos fazer um breve resumo do projeto, para que possa aqui startar em nós, vereadores, e no público presente, que acompanhe também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo site da Câmara, possa despertar algumas sugestões ou dúvidas, tá ok? Legal. Então, vamos lá. O projeto de lei, ele dispõe sobre a concessão e normatização dos serviços funerários no âmbito do município de Caraguatatuba. O município, por força da legislação constitucional, ele está obrigado a legislar matérias de âmbito local. Alguém pode dizer que não, que o município, essa matéria é de âmbito federal ou estadual, mas não. Essas matérias de interesse local é obrigação do município. Então, pois bem, aqui no projeto de lei a gente inicia dizendo exatamente isso, que o município tem essa competência de legislar. A gente fala quais são, o que compreende o serviço funerário, para que não fique dúvidas, fica de maneira bem clara aqui no parágrafo 2º do artigo 1º, fabricação e aquisição de urnas, transporte de corpos, preparação de cadáveres com serviço de embalsamento, tanatopraxia, fornecimento de todos os artigos próprios e inerentes ao sepultamento, fornecimento de sala de velórios, fornecimento de vagas de estacionamento. Aí a gente traz alguns critérios para a concessão do serviço que vai ser celebrado pelo município. Por exemplo, a concessionária que vencer essa licitação, essa concessão futura, ela não pode subcontratar o serviço, ela tem que prestar esse serviço de maneira contínua, na íntegra, não pode subcontratar nem terceirizar, não pode transferir o serviço no todo ou em parte. Acho que de relevante. Aqui a gente regulamenta, já há regulamento da guia GECOM, que é aquela guia de controle de óbitos. Aqui a gente reafirma a necessidade de existência dessa guia. A gente coloca critérios para a preparação do corpo, para cremação, para retirada, para velório. A gente veda a participação de empresas que realizem atividades funerárias concomitante com seguro, plano, agenciamentos de funerais, intermediação de outros tipos de serviços. Não é hora agora, ao momento depois de perguntas. Então, por isso eu falei, faz o resumo. No começo eu falei que a população terá espaço para perguntar, ok? Pode continuar, doutor. Legal. Aqui a gente fala no artigo 7º que a quantidade de empresas funerárias poderá ser de até 2. Foi feito um estudo preliminar para isso, tá? A gente fala da forma de publicação, de divulgação desse edital. A gente, no artigo 9º, vai descrever o que é concessão de serviço funerário, qual é o objeto da concessão, quem é o poder concessionário e concedente. A gente vai falar do serviço adequado, como esse serviço deve ser prestado, no artigo 12. Quais são os direitos e obrigações de todos os usuários, receber serviço adequado, ser atendido com urbanidade, ter o corpo transportado com higiene, segurança. No artigo 14, a gente vai falar da licitação, como vai se dar esse processo licitatório, a forma que ele vai ocorrer, o prazo da concessão. A gente fala do contrato de concessão no artigo 17 em diante, fala dos encargos do poder concedente, as obrigações da concessionária, os direitos das pessoas portadoras de deficiência, também está sendo resguardado nesse projeto de lei, no artigo 23. A gente fala as hipóteses de extinção dessa concessão, no artigo 27. Fala da hipótese de caducidade, do comportamento e apresentação dos funcionários, como eles devem estar vestidos, da emissão das certidões de óbitos, notas fiscais e pagamentos, das vedações às empresas funerárias, não pode transferir o serviço a qualquer título, a fiscalização que é feita por parte do município durante a execução desses serviços funerários, quais as infrações no caso de penalidades das empresas que aqui executarem o serviço, as sanções administrativas a que elas incorrerão no caso de alguma ilegalidade e as disposições finais. Basicamente é isso. A intenção do município não é outra, é regulamentar esse serviço de uma forma completa e correta. Eduardo? Senhor presidente, para completar o que o doutor André explanou, o município ele já possui uma legislação
que trata desse assunto, uma legislação que já faz algum tempo, e a maioria dos aspectos desse serviço, ele é regulamentado por decreto. E, na verdade, se observar essa lei, muitos dos decretos foram incorporados a essa lei. Então, os benefícios que hoje os munícipes recebem, aqueles que são assistidos pelo município, eles são assistidos por um benefício. E, através dessa proposta, vão ser amparados por uma lei. Esse também é um dos principais objetivos. E também para que o futuro ou futuros concessionários sejam amparados por uma lei. Porque, vejam só, quem vai participar de uma concessão, ele precisa ter uma garantia do que vai ser estabelecido, e tem que ser estabelecido por lei. O ideal é que seja estabelecido por lei. Porque o decreto, embora ele tenha validade, ele tenha peso, mas o decreto, do ponto de vista da legislação, ele é frágil. Ele pode ser revogado por uma canetada. E isso traz, do ponto de vista do empresário, para o empresário, uma fragilidade. E isso pode desestimular a competição dessa concessão. Esses são os principais pontos que nós gostaríamos de destacar e ficar à disposição da população e dos senhores vereadores. Acuso também o recebimento do documento da senhora Fernanda Alves Oliveira, CPF 220-74298-9555. Mas está acusado o recebimento, vai ser lido posteriormente. Passo agora a palavra aos senhores vereadores para tirarem suas dúvidas sobre o projeto. Questão de ordem, presidente. Algum vereador quer fazer pergunta? Eu. Vereador Antônio Carlos Júnior, Vossa Excelência está com a palavra. Eu quero cumprimentar toda a população que nos acompanha pela Caraguá FM, pelas mídias sociais. Cumprimentar toda a população que acompanha virtualmente e presencialmente. Quero cumprimentar todos os vereadores, aos secretários, aos técnicos aqui presentes. Cumprimentar o senhor, presidente. A primeira pergunta que eu tenho: qual é a justificativa para o único município do país inteiro obrigar os munícipes a pagar por um tratamento no corpo do falecido sem nenhuma necessidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda: se a lei federal que regulamenta o serviço de conservação cadavérica no país todo diz que só é obrigatório fazer esse tratamento quando o corpo precisa sair do município, do estado ou do país, por que a prefeitura está nos obrigando a pagar por esse serviço? E é um serviço muito caro. Onde está na lei federal dos planos da assistência funerária essa obrigatoriedade de eu ter que apresentar o pagamento da minha mensalidade no plano? Como que eu posso entender isso? Eu não conheço, eu estou vendo que o pessoal do Campo Santo está aí e tal, não tenho, enfim, nenhum interesse, mas por que pagar por esse serviço? Isso me preocupa muito. E eu estou entendendo, presidente, quero até a ajuda dos vereadores, do senhor, dos técnicos aqui presentes, que nós estaremos regulamentando esse serviço, e é importante. Agora, eu estou vendo, e conversando com a população, e conversando com algumas pessoas, que ontem, por exemplo, eu tentei comprar um caixão na Campo Santo. Uma pessoa morreu, uma pessoa, um querido, morreu, e eu liguei na hora na Campo Santo, que era o telefone que meu assessor tinha. Eu falei, liga lá para mim, eu preciso ver qual é o menor preço. Mas eu não pude comprar com eles o caixão. E aí eu agradeço até a Santa Fé, que está aí hoje, eu até levanto aqui, senhores do Ministério Público, porque a Santa Fé está lá dentro do cemitério. Tudo bem. Aí eu liguei lá, e foi caro o caixão. E a pessoa era muito pobre. Então, isso me preocupa muito. Por quanto tempo? Qual é essa... Então, regulamentar tudo isso é muito importante, secretário. Mas por que, em detrimento hoje da Campo Santo, e volto a frisar, pouco sei o nome, é Wagner, né? Wagner.
está aí há mais de 10 anos no município. O porquê de não... Sabe, eu tô com essa dúvida muito grande. E eu estou sentindo que, no futuro, os munícipes vão pagar caro por isso. Essa é a minha maior preocupação. Como vai ser isso daí no futuro? Por favor, se vocês puderem me responder esses 3 questionamentos, eu agradeço. Obrigado mais uma vez. Eu quero deixar claro. Algumas perguntas foram, a assessoria me informou que já tem nos questionamentos. Vereador, faz a primeira pergunta e já responde para nós abatermos aqui quando chegou, depois só comenta. Primeira pergunta, vereador. Qual a justificativa para o único município do país inteiro obrigar os munícipes a pagar por um tratamento no corpo do falecido sem necessidade? Vereador, desculpa, talvez eu acredito que seja um erro de interpretação, tá? O projeto de lei é claro no sentido de que a obrigatoriedade é da empresa funerária prestar esse serviço. Aqui deixar claro que é facultado à família do ente querido que faleceu adquirir esse serviço ou não. Em pesquisas em outras legislações, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Distrito Federal, a legislação é muito semelhante a essa. A obrigação é que a empresa funerária que aqui se instalar, ela preste esse serviço. Porque hoje em dia, se eu não me engano, ele é feito fora do município, não é isso? O secretário me corrige, ele é feito fora do município. Mas a gente está falando em obrigatoriedade. Obrigatoriedade da empresa prestar o serviço, não da família contratar. Isso é faculdade da família. Certo. Ficou satisfeito para vocês aí? Segunda pergunta, vereador. Não, vereador, é para o senhor perguntar, vereador. Eu só estou chamando para entender a... Tudo bem, mas Eu peço que o senhor preciso mantenha a ordem do regimento, Lógico, por favor. com certeza. Se a lei federal que regulamenta o serviço de conservação cadavérica no país todo diz que só é obrigatório fazer esse tratamento quando o corpo precisar sair do município, do estado ou do país, ou ainda por exigência médica, por que a prefeitura está nos obrigando a pagar por esse serviço? Reitero, vereador, desculpa, acho que há um erro de interpretação, porque o próprio projeto de lei aqui fala as hipóteses em que esse serviço se torna obrigado. Salvo engano, artigo 2º, aí vai falar lá, quando houver a necessidade de traslado por via terrestre para município localizado a distância superior a 250 quilômetros. Vai de encontro ao que o vereador falou. Quando houver a necessidade de traslado por via aérea ou marítima com observância da legislação aplicável à espécie. Nenhum corpo humano poderá permanecer insepulto se o óbito tiver ocorrido há mais de 24 horas, salvo se o corpo estiver devidamente preparado por procedimento de somatoconservação, tanotopraxia ou embalsamento, ou ainda em decorrência de determinação da autoridade judicial, Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde ou do Ministério da Saúde. E ainda em questões em que o próprio médico diz que esse serviço é necessário, é obrigatório. Então, de novo, a obrigação é do serviço que se instala aqui, preste serviço de somatopraxia. Não é, a gente não está imputando a ninguém que faça obrigatoriamente isso, é uma faculdade. Certo. E a terceira é, onde está na lei federal dos planos de assistência funerária, essa obrigatoriedade de eu ter que apresentar o pagamento da minha mensalidade, por exemplo, se eu quiser comprar numa outra funerária, numa outra prestadora, eu estiver em dia com esse pagamento, eu não posso. Eu preciso comprar naquela ali que está sendo registrada ali pelo serviço da prefeitura. E isso me preocupa muito. Eu tenho um plano em outro lugar, em uma outra funerária, eu não posso, porque eu precisa ser naquela. Então, eu estou preocupado com isso também. Na verdade, vereador, todo município tem uma quantidade de empresas funerárias que prestam esse serviço. Então, Caraguá não vai ser diferente. Se a gente colocar na legislação que vão ser 2 empresas funerárias, aquele que aqui residir, nada impede ele ter plano de outras. É só a empresa de lá entrar em contato com a empresa daqui e programar como é que vai ser feito. É como já acontece hoje em dia com a Santa Fé. Eu posso falar por experiência própria, minha família tem plano da Campo Santo. Minha família inteira. Minha avó pagou plano a vida inteira. Mas precisar de sepultar alguém,
vai ser feito pela Santa Fé, não vai ser feito pela Campo Santo. Mas nada impede. Então, só... Claro, claro. Então, amanhã, a Santa Fé, que hoje já está instalada dentro do cemitério, ela presta o serviço. Ela ganhou, prestou o serviço. Se eu quiser fazer, ou se qualquer munícipe quiser fazer a compra, o enterro, a compra do caixão, na Campo Santo, eu posso fazer, eu vou poder fazer. Agora não pode por outras questões, outros motivos. Se eu não me engano, ela está impedida de vender planos, não é isso? Vereador, deixa eu esclarecer. Sim. Deixa eu esclarecer. Só, por favor, só... Por favor, pessoal. Sem manifestação. Só esclarecer. É um serviço de concessão, assim como é o serviço de transporte público, por exemplo. Sim. A empresa que vier a ganhar a concessão, ela tem a exclusividade do serviço. Nada impede que quem vende plano aqui no município venda o plano, vá e contrate da concessionária o serviço prestado. Como é feito, por exemplo, um seguro de veículo, por exemplo. Muitas vezes o senhor pode ter um seguro, qualquer vereador pode ter um seguro, você aciona o seguro, ele vai em tal oficina ou representante e eles realizam o serviço. Os detentores de plano funerário no município, ele vai vender o serviço e vai adquirir, preparar aí o funeral com a concessionária, ou com as concessionárias que vão ser detentoras aí do contrato. Tá, então esse novo contrato, para eu entender, esse novo contrato ele vai poder ter o trabalho da Santa Fé, da Campo Santo e de qualquer outra que tiver aqui, ou será uma só? Será do concessionário. Quem vai realizar o serviço é o concessionário, ou concessionários. Quem vai realizar o serviço são os concessionários. Essa é uma opção do município. Outros municípios, por exemplo, são diferentes. É aberto, 3 ou 4. Aqui, assim como São José dos Campos, por exemplo. São José dos Campos, secretário, desculpa até a minha ignorância, mas São José dos Campos é um monopólio. Então, eu estou dizendo como funciona. Essa é a minha preocupação, porque a gente vai pegar a população mais carente, muitas vezes. Vereador, essa é a minha vereador, eu Sim. entendo a sua preocupação. Os moradores mais carentes, eles vão ser assistidos gratuitamente, como era há muito tempo aqui em Caraguá, como é hoje e como será após a aprovação desse projeto. O município, ele vai, através de uma avaliação social, como é hoje, os munícipes carentes, eles vão ser assistidos gratuitamente e com dignidade. O município, infelizmente, a gente tem registros, o doutor André pode até trazer aqui, de no passado, a prefeitura, inclusive, responde, a prefeitura está sendo processada por isso, por munícipe que deveria ser atendido de forma gratuita e não foi mal assistido. E a ideia da lei é justamente para garantir esse direito. Então, eu entendo a preocupação do senhor, é pertinente, mas os munícipes mais carentes vão continuar sendo atendidos de forma gratuita. Eu agradeço e a minha maior preocupação é porque ontem, você veja bem, presidente, esse senhor faleceu, e não que lá atrás, porque as pessoas muitas vezes têm a mania de falar, mas lá atrás já era assim, eu entendo. Mas a questão é hoje, é daqui para frente. A minha maior preocupação é o monopólio, exatamente por valores, isso me preocupa muito, eu estou muito preocupado com esse projeto. E ontem, exatamente, líder, eu fiquei muito preocupado, muito triste, e acabei ajudando, porque esse senhor faleceu, e a dificuldade que ele teve, a família teve, na questão do enterro, não por enterrar, mas o serviço que foi oferecido. E aí, daquele serviço básico, que já era lá atrás, desde a minha época, e tal, essa coisa toda que a gente tem a mania de falar assim. Mas a preocupação hoje, porque o primeiro caixão, que era razoável,
custava 3.864, uma coisa assim, e eu até consegui, conversando com a Santa Fé, e agradeço, saiu por 1.600. Mas a preocupação é muito grande. Todos os momentos que nós criarmos um monopólio, apenas uma empresa, muitas vezes a gente vê assim, quantas vezes a gente bateu aqui na Sabesp. Aí eu estou falando de outra, enfim. Mas por que acaba se criando? E aí me preocupa muito essa questão de cemitério, de funeral, que é a maior dor do munícipe na hora que o ente morre, e nós acabarmos criando, e eu quero dizer aqui para vocês que sou contra esse projeto, meu voto é contrário, por criar um monopólio. Esse me dá medo. Se amanhã tiver nesse projeto, todos ali, vamos colocar assim, no espaço da cidade, Santa Fé, Campo Santo, Santo Antônio, São João, todo mundo podendo prestar esse serviço, aí sim. Porque aí eu vou onde eu quero, faço com o que eu quero, e aí a coisa facilita, isso é democrático. Né? Não tem um caminho melhor que a democracia. Mas eu agradeço mais uma vez. Vereador. Obrigado. Senhor presidente, só para concluir, em respeito ao vereador Antônio Carlos, a questão do monopólio, a lei federal trata disso, assim como são os ônibus, a própria empresa que o senhor citou, a Sabesp. Então, a legislação federal que impõe isso ao município. Nós sabemos, e aí a opinião do senhor sobre o livre mercado, talvez fosse esse o melhor caminho. Então, em época de eleição agora, os candidatos a deputado federal poderiam mudar essa legislação. O município hoje, ele segue uma norma maior, e nós estamos tratando desse projeto, e aí cabe ao município, através da legislação, que pode ser aperfeiçoada, pode ser emendada, está aqui justamente para isso, fiscalizar depois esse futuro contrato, essa futura legislação. Mas eu entendo a preocupação do senhor, e pode ter certeza, nós também temos muita preocupação. O prefeito, quando eu cheguei aqui, o prefeito manifestou essa preocupação de dar aí as melhores condições, principalmente para os mais vulneráveis. Eu gostaria, presidente, eu gostaria de pedir, se fosse possível, que fosse retirado esse projeto, para que nós pudéssemos Vereador, não estamos falando de... Nem está pautada, a discussão está em... É só um pedido, porque é pela população. Eu não quero inflamar ninguém, presidente, ninguém. Longe se for uma audiência, 2, 3, 5, 6, 7 audiências. Então vamos fazer. É isso. Importante discussão. A transparência é a mais importante. Se o povo for atendido com dignidade e humanidade, está tudo certo. Tá bom. Não quero inflamar ninguém. Próximo vereador Jair Silva, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores secretários e a todos que estão aqui Silêncio, por favor. Presente na Câmara. Eu gostaria de perguntar para o secretário, eu vi que existe aí uma junção de decreto dentro dessa concessão, mas quais as diferenças pontuais que faz com que precise ter um tempo tão longo? E de que forma, o que a gente pode fazer para que a gente mantenha as mesmas funerárias que estão trabalhando aqui no município? Vereador, toda concessão, e a lei federal, ela traz um tempo mais longo. Desculpe, vou ser repetitivo, mas é o melhor exemplo que nós podemos ter aí, o transporte. Por quê? Porque o empresário ele vai precisar fazer um investimento. E para que esse investimento tenha o retorno, porque todo empresário ele visa o lucro, normal, isso é natural. Então, o tempo mais longo é para que haja o retorno financeiro desse investimento. É bem isso, é bem objetivo. Eu não sei se eu tenho conhecimento integral sobre o assunto, mas eu estou vendo que tem a logística, tem a preparação do corpo, tem aqui preparação
tanatoplaxia. O que é isso? É a preparação do corpo, né, para que se mantenha, né, a pele. Eu sei que tem alguns especialistas aqui no assunto, eu confesso que o Salmo acho que pode responder melhor para a gente tecnicamente, o que é a tanatoplaxia. Porque, veja bem, nós sabemos que para fazer o transporte, usa os veículos, né? Sim. O que eu queria saber, o que tem de custo tão alto nesse investimento da concessionária para que seja dessa forma, os 20 anos? Os veículos, há uma exigência que seja feita aqui no município, que hoje não é feito, hoje, infelizmente, é feito fora do município. Se seja feito aqui, isso vai demandar um investimento, uma estrutura física, profissionais, para fazer isso demanda um investimento, não é barato. O empresário precisa fazer um investimento e, ao longo do tempo, ele vai ter esse retorno. Então, é isso. Vereador. Gostaria de perguntar. Microfone, vereador. Desligou o microfone. Gostaria de perguntar para a representante do social de que forma é feito hoje e se ela está sentindo algum tipo de mudança nessa nova concessão. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos da Assembleia. Hoje o atendimento ele é feito em todas as unidades dos CRAS e assim que os CRAS são fechados, eles são feitos por modo de plantão. O atendimento ele vem sendo feito da mesma forma e conforme está previsto nessa nova lei, continuará da mesma forma que é sendo feito. Critério ou avaliação feito por assistente social ou psicólogo, que são os profissionais do SUAS, através de avaliação social. É o mesmo critério do cadastro único. Se a pessoa declarar que recebe até 3 salários e que não tem condições de arcar com as despesas, é feita a isenção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Baduca Filho. Boa noite, presidente. Boa noite. Em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar os colegas vereadores aqui presentes, aos funcionários da Prefeitura Municipal, secretários, funcionários dessa casa, a todos que nos assistem, acredito, pelo YouTube, pelas redes sociais, a todos os munícipes aqui presentes, proprietários de funerárias. Senhor presidente, estou analisando e vendo atentamente aqui, e, como bem dito por Vossa Excelência, o projeto ainda não se encontra pautado nessa casa. Isso é bastante importante frisar. E, referente a audiências públicas, são necessárias, são importantes. Eu estou aqui para isso, para analisar, para questionar, para ouvir os questionamentos, para ouvir os posicionamentos, e eu não posso falar para os demais colegas vereadores, eu não tenho procuração por eles, falo por mim. E lá no final, se esse projeto for pautado, aquilo que for interessante para a municipalidade, nós estaremos votando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo, vereador Fernando Curiu. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao nosso secretário Eduardo, em seu nome, cumprimentar todos os outros que estão nos acompanhando, ao nosso assessor parlamentar Wilson Golbetti, que é presente nesta casa, todos presentes. Senhor presidente, eu sempre falo que eu acho que a pior hora que tem é quando a gente recebe uma ligação e tem uma pessoa precisando de um caixão para ser enterrado lá, a família. O vereador, até vou citar o nome hoje, com todo respeito, o vereador Antônio Carlos Júnior, chegou a colocar aí que ele correu atrás de caixão e eu sei que o preço é alto, mas quando se tem um social que se trabalha para o munícipe, nós temos hoje o caixão social que atende essas pessoas e sempre tem atendido. Não digo só de quanto fui atendido hoje pela Santa Fé, quando fui atendido também pela Campo Santo, está aí o japonês, grande parceiro que sempre atendeu o meu assessor com o maior carinho do mundo, com todas as famílias que lá estiveram. Então, não estou aqui para defender nem A, nem B, nem C. Estou aqui para entender realmente o projeto, de como está sendo explicado. Aqui não tem vereador que veio aqui para votar sim ou não e sair daqui já dizendo sim ou não. Eu acho que do mesmo jeito que vocês estão aí entendendo, nós também estamos aqui entendendo. E claro, quanto mais empresas, melhor para o munícipe.
Mas qual a regulamentação para tudo isso? Nós temos que entender. Se a regulamentação que está aqui for a mais correta e a melhor, nós vamos votar nela. Mas nós não queremos também fechar portas dessa cidade e fechar funerárias que empregam famílias e famílias há muitos anos. Então, a gente tem que pensar e entender que estamos aqui para somar. Então, quando se acusa e se coloca algum vereador, olha, aquele lá já vai votar, aquele não vai, faço das palavras do meu companheiro, amigo aqui do lado e advogado também em Baduca, as minhas. O voto vai ser dado quando for pautado esse projeto, quando entendermos que esse projeto está pronto para ser pautado. Porque qualquer vereador que está aqui hoje nesta casa, se entender que não foi bem explicado as audiências públicas, ele pode pedir uma terceira audiência pública. Então, gente, vamos aqui discutir, as pessoas que vierem aqui, que estão aí inscritas para perguntar, nós estamos aqui para escutá-los também e tomar nossas decisões. E assim vai ser. Então, como eu falei há pouco, não sou de funerária A, B, C ou D. Tenho todos os respeitos pelas funerárias que estão aqui. Para vocês terem ideia, a pessoa que eu mais assim sempre vejo correndo e via é o japonês está ali, parceiro. Entendeu? O pessoal da Campo Santo tem nos atendido também. Social tem feito um ótimo trabalho. Então nós temos que entender o projeto e vir votar nessa casa com consciência para ajudar a população e não prejudicar aqueles que estão aqui trabalhando. Sem mais, senhor presidente, muito obrigado e boa noite. Obrigado, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Foi citado aí, primeiramente, eu represento a população, represento o povo. Não estou aqui para fazer demagogia com ninguém, muito menos faltar com respeito com ninguém, muito menos faltar com respeito com o projeto ou com quem está aqui acompanhando. Então, eu quero dizer do meu voto contrário, porque é o meu direito. E ponto. Ninguém mais fala por mim, apenas eu. Registrado, vereador. Obrigado, presidente. Dé Consultor. Dé? Vereador Dé. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao corpo jurídico técnico, aos munícipes. Eu acredito que muitos aqui estão defendendo o seu trabalho. E nós também estamos fazendo o nosso. O projeto ele está sendo colocado hoje na casa, a gente está analisando o projeto. Com certeza, todos também poderão participar. Eu acredito que todas as funerárias podem também estar participando, podem pleitear isso também, que é o caso, eu acho, acredito. Então, eu acredito que hoje a gente está levando aos munícipes de Caraguá um projeto. Também queria deixar uma pergunta, sei que são muitas as pessoas que vêm me procurar, me perguntam sobre a urna funerária do social, que aqui tem muitas funerárias que trabalham e sabem como são. Então, eu queria fazer uma pergunta, como que ela vai ser hoje, a partir desse projeto, se ela vai melhorar, até porque nosso querido nobre vereador Antônio Carlos Júnior disse que uma urna hoje, 4.000, 3.000, saiu por 1.600. Mas eu quero saber, assim, a do social, ela pode ser melhorada até para que a pessoa use aquela urna e não tenha que estar comprando uma urna de um valor um pouco mais alto. Vereador, a urna que é utilizada hoje, eu estou aqui há 1 ano e 9 meses, nós não tivemos nenhuma reclamação a respeito dela. Eu inclusive, atendi alguns dos senhores, intermediando, né, como o vereador Antônio Carlos disse, o munícipe ele procura o vereador. Naquela hora de desespero, a primeira pessoa que ele procura, naturalmente, é o vereador. Então, hoje, o atendimento do social, que é feito pelo social, a urna que atende o social, ela é a mesma urna que está lá à disposição do munícipe que pode adquirir. Então, é uma urna standard, é uma urna de boa qualidade. O senhor, infelizmente, já teve a oportunidade de fazer uso, né, intermediando aí para o munícipe. Então, é isso, como o vereador Antônio Carlos disse, nós estamos discutindo daqui para frente, nós não vamos voltar no passado, remoer, mas porque a nossa intenção é justamente essa, é melhorar. E nós estamos aqui, vereador, quando foi proposto esse projeto de lei, nós sabíamos que ia ter audiência pública, sabíamos que ia ter
participação popular. Então, é para isso mesmo, para esmiuçar, para conversar, para esgotar, e é por isso que nós estamos aqui. Não, nesse momento, realmente, as urnas elas estão atendendo ao que a gente esperava. Eu estou falando, tipo, num futuro, quando for feito o novo projeto. Não é. Por favor, Ricardo, continue. O vereador, esse projeto de lei, que eu falei no início, ele quer garantir através de lei. Hoje é um benefício que é para as pessoas, porque é por um decreto. É a mesma garantia que tem hoje através de decreto, que já tinha anteriormente, vai continuar tendo. O projeto de lei, a proposta é essa. Obrigado, viu? Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Aguinaldo Butiá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos da nossa casa, a todos os secretários adjuntos, técnicos, advogados, a Mariana, secretária também adjunta da Social, todos os munícipes aqui presentes e a população que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, pela Caraguá FM e a todos os vereadores aqui presentes. Quero aqui deixar bem claro também que esse vereador também, sabendo-se que tem a primeira, segunda e, se possível, vamos solicitar junto ao presidente dessa casa, uma terceira, né, audiência pública, né, para que possamos analisar a fundo, que é um projeto que vai ser aprovado por um longo tempo. E a gente não pode voltar numa situação que pode prejudicar e depois ter o arrependimento, não ter como voltar atrás mais. Mas, assim, estamos aqui para fazer o melhor para a população que nos colocou aqui à frente, né, para defender a população, e estamos aqui para analisar a fundo, para que possamos fazer o melhor para todas as pessoas que necessitam de serviço funeral e também ajudar a população a não perder seus empregos, ajudar a melhorar, né, a parte de emprego na cidade de Caraguá, que hoje está praticamente um pouco defasada. Mas estamos aqui para poder ajudar todo mundo, que fique bom para os empresários e também, principalmente, que venha oferecer uma melhor qualidade de vida, de serviço prestado ao nosso município, que é que precisa. Então, nós estamos aqui para analisar. Eu não estou aqui também para dizer que eu vou votar a favor ou não, mas pode ter certeza que essa casa está à frente de fazer o melhor para a nossa população. Então, conte com esse vereador que for preciso para que possamos fazer o melhor de nós para a população de Caraguá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, finalizadas as perguntas dos nobres vereadores, agora vamos fazer as leituras das perguntas que chegaram para nós online pela internet. Posteriormente, abriremos o microfone para os presentes. Quero uma vez destacar quem está acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo site. Pode enviar pergunta também pelo WhatsApp. Está na tela aí na tarja azul. O WhatsApp pode mandar, que será lida e registrada, lembrando de deixar o nome e bairro onde mora. Peço ao orador que faça as leituras das perguntas que chegaram pelo site. Rômulo Márcio Mendes Ferreira, do bairro Galo Branco. Gostaria de saber qual motivo, razão e circunstância que, ao término do último contrato vigente das atuais empresas que atuam em Caraguatatuba, assim que acabaram, não ocorreu a licitação. Por que a Prefeitura colocou uma terceira empresa na cidade, sendo que possuía 2 permissionárias na cidade em operação? Empresas essas que são constituídas há anos nas cidades, gerando emprego e renda, pagando impostos e, mesmo assim, a Prefeitura contratou uma terceira empresa. Qual o critério utilizado? Qual a lei utilizada ou criada para essa manobra acontecer? Registro aqui esse questionamento. Foi o Rômulo Márcio Mendes Ferreira. Gostaria de responder, primeiramente, dizendo que não houve manobra. Nós constituímos uma equipe que está concluindo um processo, um estudo, inclusive tem uma empresa contratada que está nos apoiando nisso, e nós também fizemos um estudo para a elaboração desse projeto de lei. Então, tão logo seja exaurido as discussões desse projeto e aprovado, se assim for da vontade da Câmara, nós deflagraremos aí essa licitação. E como foi colocado uma terceira empresa, foi feito um processo licitatório, e onde nós fizemos uma pesquisa de mercado para determinar o preço público. Então, o menor preço público ofertado,
nesse processo foi o que hoje se encontra. Então, hoje existe um decreto que regulamenta o valor público. E como se chegou a esse valor? Através de uma pesquisa de preço. Senhor Eduardo Campos, do bairro Caputera. O projeto não é claro, pois não especifica se será para 2 empresas ou uma. O monopólio deste serviço causará, sem dúvidas, um encarecimento do serviço sem concorrência. Hoje o valor já está encarecido para a faixa salarial do município. Pergunta do Eduardo Campos. Na verdade, o senhor Eduardo ele faz uma afirmação, eu vou tecer um comentário. Será feita uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de mercado para chegar a esse determinado valor. E o monopólio, quem determina isso é uma lei federal, é uma concessão. Então, esse valor, quem eventualmente ganhar essa licitação, ele não vai poder chegar e colocar o preço que ele quiser, vai ser determinado através de um decreto e esse valor será aferido por uma pesquisa de mercado. Tá. Vitor, peça a leitura, por mais que seja ofensiva, faça a leitura do senhor Wellington, por favor. Wellington Daniel da Silva, do bairro Caputera. Os 500 mil de propina que foi pedido ao empresário da cidade para continuar no serviço funerário. Essa eu vou responder. Não há... eu faço questão de responder, senhor presidente. Não. Faço questão. Eu quero informar, por favor, silêncio. Eu vou informar a todos os presentes, registrar, consignar. Estou encaminhando para o jurídico da casa que abra imediatamente o processo junto ao MP. Faça aqui um apelo. Eu faço um apelo ao MP, por favor, que faça uma investigação, convoque o senhor Wellington Daniel da Silva e faça esclarecimento deste termo. Então, peço ao jurídico que encaminhe ao Ministério Público. Próxima pergunta. Pergunta do senhor Vinícius, do bairro Indaiá. A Anvisa, Resolução 662/2022, e a legislação estadual da Secretaria de Saúde, número 28, fala somente de transporte de corpos. Por que em Caraguatatuba a lei municipal tem mais valor que a lei estadual e a lei federal? Por favor. Silêncio, por favor. Silêncio e respeito, por favor. Na verdade, não é que a lei federal ou estadual tenha mais valor. A Constituição permite que essas matérias de interesse local sejam tratadas pelo município. Então, aquilo que a lei não trata, estadual ou federal, o município regulamenta aqui. O senhor Vinícius fez uma segunda pergunta, mas o mesmo teor do vereador Antônio Carlos Júnior, que já foi respondido. Mas registra, por favor, leitor, por favor. A pergunta do senhor Vinícius foi: a lei federal e estadual dizem que não é obrigatória a conservação de cadáveres, a não ser que o corpo saia do município, correto? Por que a Prefeitura de Caraguatatuba está impondo esse procedimento ao munícipe? Já foi respondida, né? Totalmente. Está registrado. Próximo. Pergunta da senhora Bruna, do bairro Indaiá. Eu também vou ler, presidente, 2 perguntas que ela fez aqui, que foi com o mesmo teor do vereador Antônio Carlos Júnior. Registro. Se a lei federal e estadual diz que não é obrigatória a conservação cadavérica, a não ser que o corpo saia do município, por que a Prefeitura de Caraguatatuba está impondo esse ônus ao munícipe? Já foi respondida? Já foi respondida. Okay. Aqui a lei municipal tem mais força que uma lei federal que vale para o país todo? E a lei estadual que vale para o estado de São Paulo todo? Uma outra pergunta foi: a Anvisa, em sua resolução 662/2020... Perdão, Vitor, A3. Tá, é que aqui essa também foi lida, tá? A 3 não. Essas leis dizem que o médico pode pedir a conservação cadavérica, mas ele tem que justificar. Em Caraguatatuba, a prefeitura vai fazer essa justificativa pelo médico? Em todos os casos que ultrapassem 24 horas? Não, na verdade, a justificativa para o uso desse serviço é feita pelo profissional médico. Ele que é o técnico para atestar que necessita desse serviço da tanatopraxia. E esse último questionamento, que também já foi respondido, a Anvisa, em sua resolução 662/2022, fala somente de transporte de corpos. E o mesmo acontece com a legislação estadual da Secretaria de Saúde, número 28. Por que em Caraguatatuba a lei municipal pode mais do que a lei estadual e a lei federal? O senhor Wellington Daniel, do bairro Caputera.
A normatização seria para 2 funerárias ou uma funerária? Nós estamos concluindo, nós temos uma comissão formada por servidores públicos, nós estamos concluindo um estudo para chegar a essa conclusão. Será até 2 funerárias. Por quê? O município, ele é um município que está em franco desenvolvimento, então nós temos que fazer esse estudo até para sabermos da viabilidade econômica de um contrato desse, se cabe 1 ou 2. Ok, próxima pergunta. Senhor Marcos Bob Gomes, boa noite a todos. É importante salientar a coragem do prefeito Aguilar Júnior por enfrentar mais esse desafio e parabenizar as secretarias de Planejamento, Desenvolvimento Social e Administração por realizarem trabalho tão técnico e que supre as necessidades de Caraguatatuba e principalmente dos mais vulneráveis. É muito fácil, sem ter conhecimento técnico aprofundado, tecer críticas descabidas e populistas. O investimento intelectual do corpo técnico multidisciplinar da Prefeitura na preparação deste projeto deve ser respeitado. Acabaram as perguntas, presidente. Ok. Vitor, eu vou pedir para você, vai ficar extenso, mas leia. Algumas pessoas colocaram o seu registro e falaram que vai participar de forma presencial. Só para registrar que as pessoas, Vitor, procuraram os nossos meios de comunicação. Fala o nome completo e o bairro, por favor. Kátia Dolores Rezende, do Morro do Algodão. Luana de Oliveira Rosa de Freitas, do Tarumã. Márcia Miguel da Silva, do bairro Gaivotas. Glaucio Oliveira dos Santos, Barranco Alto. Giovana de Rezende Lanzani, Morro do Algodão. Joana Ribeiro da Silva, Vila Tesouro. Bruna, do bairro Parque Imperial. Vinícius, do Parque Imperial. Júlia Abigail Maria de Jesus de Miranda, do Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Joyce Amaro Barbosa, Cidade Morumbi. Aline Ferreira de Oliveira, do Porto Novo. Wagner da Martim de Sá. Ailton Ferreira, do Porto Novo. Ana Paula Soares da Cruz, do bairro Porto Novo. Rayane Lourenço dos Reis, Travessão. Cledivaldo Silva, Golfinho. Glaucia Oliveira dos Santos, Barranco Alto. Gilson da Silva, Palmeiras de São José. Dalete Osana dos Santos Medeiros, do Caputera. Érica Cristina Leite Lucas, do Golfinho. Fernanda Abreu Oliveira, Mirante do Vale. Wagner Pereira de Oliveira, Mirante do Vale. Sara da Silva Bartu, Morro do Algodão. Cleide Pereira de Paula, Jardim Gaivotas. Ana Clara Alves Bartu, Morro do Algodão. Tainá Valentim de Moura Viana, Martim de Sá. Rafael Espina de Oliveira, Parque Santo Antônio. Juliene Silva, Parque Santo Antônio. Pedro Rezende, do Urbanova. Delmo Lima, Jardim das Indústrias. Adriana Penheiro da Silva, do Poiares. Joel Cardoso Vila Nova, Rio do Ouro. Márcia Aparecida Valentim de Moura, Martim de Sá. Antônio Carreira Neto, Martim de Sá. Lido. Temos também o ofício, como eu falei no início dessa audiência, do Cefesp, que é o Sindicato das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo. Eu peço ao Vitor que faça a leitura e também, depois da carta, o documento da Fernanda Alves Oliveira. Por favor, Vitor. Sindicato das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo, Botucatu, 19 de setembro de 2022. O Departamento Jurídico do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo, Cefesp, apresenta nessa oportunidade, conforme solicitado, comentários acerca do projeto de lei em andamento no município de Caraguatatuba, São Paulo, pelo que expõe seus comentários. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 4º, item A. O falecimento tiver ocorrido há mais de 24 horas. Entendemos ser uma situação de preocupação de caráter sanitário, porém, não há previsão legal para tal ato. Segundo a SS 28/13, norma técnica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em seu artigo 7º, inciso 7.3.1, a realização de tanatopraxia é facultativa às famílias. No inciso 7.3.4, a
tanatopraxia só pode ser realizada mediante autorização por escrito da pessoa responsável pelo cadáver. E no inciso 7.3.5, os estabelecimentos que oferecem o serviço de tanatopraxia devem afixar placa em local visível e de fácil acesso ao público com os dizeres: os procedimentos de conservação do corpo, tanatopraxia e necromaquiagem não são obrigatórios. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 4º, item B. Houver necessidade de translado por via terrestre para município localizado a distância superior a 250 quilômetros da cidade de Caraguatatuba. Aqui tecemos a observação de que o artigo 7º da Lei Orgânica do município de Caraguatatuba prevê que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, aquele que diz predominantemente respeito aos indivíduos que residem nos limites do município, enquanto sujeitos à ordem jurídica municipal. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 4º, item D. Houver indicação para a preparação do corpo do falecido por médico responsável que assinou a declaração de óbito informando a necessidade do procedimento. Mais uma vez, uma medida desnecessária e incorreta, uma vez que a SS 28/13 não atribui essa competência ao médico e relata quais os casos que não podem ser preparados. Temos também a RDC 662/22, que estabelece o controle de fiscalização sanitária de restos mortais humanos em portos, aeroportos e fronteiras. No mais, do parágrafo 2º do artigo 1º, letra G, até o final do projeto de lei, sugerimos a revisão e estudo sobre a viabilidade de constarem no PL, pois percebe-se que mais fazem parte de um edital licitatório do que uma lei. Ao ensejo, protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Dulce Nascimento, advogada, OAB, São Paulo, 104.938. Lido, senhor presidente. Então ela pede para registrar, está registrado, eu vou encaminhar ao secretário, ao corpo técnico da prefeitura, depois esses questionamentos, conforme ela pediu. Então, anteriormente, o Vitor Miki leu as pessoas que se inscreveram pelo nosso site. Eu também quero que, próxima etapa vai ser a abertura do microfone para a população, mas antes, eu estou aqui conversando com a técnica. Tem esse documento. Ah, tem esse também? Ah, não, lê esse também, por favor, sim, sim. O projeto de lei 05/2022 é ilegal no tocante às seguintes exigências: obrigatoriedade de conservação cadavérica, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 4º, a linha A. Parágrafo 2º. O serviço funerário compreende, obrigatoriamente, a prestação dos seguintes serviços. 4º. A preparação de cadáveres com a realização de serviço de somatoconservação, tanatopraxia e ou embalsamento, sendo que exigir-se-á a devida preparação do corpo, visando assegurar as condições mínimas para a realização do velório e do transporte funerário, preservando a saúde pública, a salubridade e questões ambientais envolvidas quando a. O falecimento tiver ocorrido há mais de 24 horas, sempre que os familiares optarem por realizar velório ou cerimônia. A legislação federal e estadual não obrigam a realização de procedimento de conservação cadavérica se o corpo não sair do município. Ao contrário, existe disposição específica para que o estabelecimento esclareça que a técnica de conservação cadavérica, denominada tanatopraxia, não é obrigatória. 7.3.5 da Resolução SS 028/2013. Portanto, a exigência estabelecida no projeto de lei 05/22 é ilegal, abusiva e arbitrária. Legislação que rege a matéria, resolução da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, SS 028/2013, e a RDC da Anvisa, número 662/2022, sobre o plano funerário. As exigências do artigo 6º ferem a Constituição Federal, o Código Tributário, Código Civil, Código do Consumidor e a Lei Federal dos Planos Funerários ao exigir. Artigo 6º. Fica expressamente proibida a prestação de serviços funerários no município por empresas que realizam atividades funerárias e relacionadas, seguro funeral, planos funerários, agenciamento de funerais e intermediação de serviços funerários de qualquer espécie. Segundo, possuir como administrador do plano funerário a concessionária com sede ou filial neste município, ou possuir termo de responsabilidade solidária com a concessionária administradora, como forma de garantir a prestação do serviço nos termos do contrato comercializado. Terceiro, vedação do exercício da atividade de comercialização de planos funerários e assemelhados por qualquer outro agente. Quarto, são considerados beneficiários de planos funerários e assemelhados usuário que: a.
seja possuidor de contrato jurídico firmado nos termos da Lei Federal número 13.261, de 22 de março de 2016, com empresa legalmente estabelecida com oferta de pagamentos mensais por toda a infraestrutura do atendimento. B. Quando da realização do funeral, para fins de atendimento ou cobertura dos benefícios do plano funerário, o usuário deverá apresentar para a concessionária a devida comprovação de ser beneficiário do plano, mediante a apresentação de contrato jurídico previamente firmado entre as partes e o comprovante de pagamento da mensalidade. C. Não serão considerados como planos funerários assemelhados os contratos jurídicos firmados na data do falecimento do beneficiário ou quando não conste previamente em instrumento contratual o prazo da carência para a cobertura do atendimento funerário, sendo considerada ilegal a prática de agenciamento de funerais neste município por atravessadores que cobrem valores abusivos dos familiares enlutados por supostos serviços funerários. As exigências dos incisos 1º e 3º as exigências dos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 6º, além de ilegal, é também imoral. Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer disposição que obrigue o empresário proprietário de uma empresa a disponibilizar o cargo de administrador de sua empresa para um estranho, concessionária local, e nem mesmo estabelece quem serão os funcionários contratados. Menos ainda, existe a disposição na Lei Federal 13.261, de 2016, a obrigatoriedade de ser firmado um termo de responsabilidade solidária com a concessionária. A liberalidade do empresário em receber ou não a mensalidade de seu associado não é de competência do ente municipal. Ora, quer a municipalidade fiscalizar se o munícipe efetua ou não o pagamento de uma mensalidade a uma empresa particular. Lido, senhor presidente. Então, solicito à mesa da casa que faça a entrega ao secretário para ter conhecimento dos questionamentos. Bom, para dar ampla divulgação a essa audiência de hoje, quarta-feira, o setor de comunicação da Câmara Municipal fez uma ampla divulgação dessas audiências, para dar ampla transparência e divulgação para que todos pudessem participar. Peço, então, à mesa que passe um vídeo mostrando para todos aonde nós veiculamos esse dia de hoje e quarta-feira também. No site de portais notícias Diário do Caiçara, no site de portais notícias Contra e Verso, site de portais notícias Fala Caraguá, site de portais notícias Nova Imprensa, site de portais notícias Tamoios News, site de portais notícias Portal Notícias do Litoral. Também foram veiculados 405 spots nas rádios da cidade, Caraguá FM, Antena 8, Integração e Morada FM. Também foi veiculado no G1. Também foram notícias, além da publicidade em banner, também fizeram matérias institucionais nos mesmos portais aonde nós citamos anteriormente, Tamoios, também notícia jornalística no portal Fala Caraguá. Também a notícia jornalística no site portal Radar Litoral, uma matéria também em sua página principal. Foi também notícia, uma matéria no portal Diário do Caiçara. Também veiculado de forma impressa no jornal Expressão Caiçara.
Também as próprias mídias da Câmara no nosso site, mídia própria divulgada. Também toda a nossa base de dados de WhatsApp e nosso Instagram também foi divulgado. Como eu falei, no banco de dados da Câmara Municipal, todas as pessoas que entram em contato receberam. Esse é o vídeo, né? Estamos sem áudio? Tá. Mas aí está o vídeo passando para prestar conta a toda a população. Mídias próprias da Câmara, o Twitter, o Facebook. Também colocamos uma faixa à frente da sede da Câmara Municipal, faixa de divulgação. Da mesma forma fizemos lá, ao lado do palco da praça de eventos do centro da cidade, uma faixa de divulgação desta audiência. Também foi publicado no Diário Oficial do Município. Certo. O projeto na íntegra estava no site nosso e também no Diário Oficial do Município, como sua divulgação. Tem mais? Eu acho que não tem um áudio. Depois disso, gente, vou passar na quarta-feira. Hoje eu fiz a entrada em 4 rádios também, ao vivo. Eu falei com o Mazei na Caraguá FM, eu falei com a Virgínia na 012 News, também com o Fábio Ferreira da Rádio Antena 8, e finalizei também com o Gustavo Gami e Júlio Buzzi na Rádio Morada do Sol. Ok? Então, para registrar toda a nossa mídia. Ok. Então, finalizadas as perguntas que passamos aos vereadores, a quem entrou de forma remota, agora abriremos os microfones para que cada munícipe possa fazer sua pergunta. Lembramos que para que fique registrado em audiência, todos os que queiram falar deverão se identificar ao microfone antes de fazer sua pergunta. Vamos deixar o microfone aqui ao lado do salmo. A pessoa pode vir aqui à frente, identificar. Somente o assunto da audiência pública, não poderá abordar outro assunto. Cada pessoa terá 1 minuto para fazer sua pergunta. Não havendo réplica, e deixe o microfone aberto para as pessoas. Está o Eduardo Campos aqui, quem quiser mais pode ficar atrás dele para ser o próximo. Não, pode já. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Eu queria perguntar ao secretário de administração, cumprimentar também o secretário. Eduardo, só para indicar seu nome, saber mais seu nome e bairro, por favor. Eduardo Campos, bairro Indaiá, Caraguatatuba. Obrigado. Queria perguntar ao secretário, já que nós estamos aqui em uma audiência pública, né, amplamente divulgada aí nos meios de comunicação, nas mídias, o principal fator a respeito dessa audiência pública, o secretário, não está esclarecido. Que é o quê? Essa licitação será para 2 ou para apenas uma empresa funerária? Pois o monopólio, nós não somos a favor do monopólio. Se tivermos apenas um supermercado na cidade, aquele supermercado vai cobrar o preço que ele quiser. Então, esta é uma grande preocupação, é uma pergunta que eu já havia feito aí online, infelizmente o senhor ele não respondeu, disse que está ainda em estudo. Então, eu acho que antes de terem começado com audiência pública, com projeto de lei, vocês já deveriam ter feito esse estudo e já mostrado para a população. Vamos abrir concessão para 2 empresas, 4 empresas, para ficar um negócio mais transparente, mais claro, porque não está muito transparente. E eu queria aproveitar também dizer que esse é um momento da pessoa muito difícil, quando a pessoa perde um ente querido, é um momento que nós temos que tratar com muita responsabilidade, com muito respeito, porque a gente sabe que não é fácil. E o secretário também, e o doutor, falou muito em legislação federal. Eu acho que o município tem que se preocupar com a legislação federal, e principalmente hoje tem um cemitério municipal, porque a legislação federal manda ter um cemitério municipal. As pessoas hoje pagam um absurdo quando falece um ente querido. E com essa implantação dessa empresa, o serviço não ficou tão barato
como antigamente não. Hoje, eu tenho aqui o número aqui, para Eduardo, sepultar uma pessoa em Caraguatatuba, o valor mínimo fica em R$ 7.135, com despesas de cemitério e também a urna mais simples. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Secretário. Como eu disse anteriormente, existe uma comissão, assessorado, inclusive por uma empresa, nós vamos divulgar, isso vai ser divulgado amplamente. E o texto é claro, até a legislação vigente fala em duas, nós estamos concluindo esse estudo, porque, presidente e senhor Eduardo, o contrato anterior, a concessão anterior, ela justamente foi cancelada pelo Tribunal de Contas, justamente por falta desse documento, desse documento da viabilidade econômica. Então, pode vir a ser que tenhamos duas, mas nós precisamos desse documento para comprovar isso. E esse estudo é um estudo que tem que trazer a realidade. E, infelizmente, apenas de março, fevereiro para cá, que nós, na questão dos óbitos, o vereador Jair, nós estamos trabalhando com, graças a Deus, de volta à nossa realidade. Porque anteriormente, com a pandemia, nós tivemos aí momentos difíceis, que trabalhamos aí com um número de óbitos absurdo, que nós, por muito tempo, oramos para que baixasse. E hoje, graças a Deus, o estudo que está sendo concluído vai trazer a realidade e que tempos que nós vivemos aí não voltem mais. Mas vai ser dentro da realidade e aquele que tiver a concessão, que será feita através de licitação, de forma eletrônica, já adianto, presidente, senhor, vai ter um contrato que pare em pé, né, que tenha condição de executar o melhor para a população de Caraguá. Muito bem. Perguntas? Próximo. Boa noite a todos, secretário, Salmo, vereadores. Eu estou com uma cliente, a Márcia... Perdão, seu nome e bairro, por favor. Wagner, Martim de Sá. Ok. Estou com uma cliente que ela tem plano com a Campo Santo há 7 anos. E a Márcia fica preocupada que quando falecer, quando vier algum parente em óbito, dela ter que juntar todos os comprovantes de 7 anos pagando para a empresa, que não sei qual que vai ser o fiscal, que ela vai ter que levar esses comprovantes. Então, além de levar o carnê, ela tem que levar os comprovantes. Eu gostaria de saber, secretário, se ela tem que juntar durante esses 7 anos, guardar na pastinha para levar lá para Santa Fé ou para a concessionária. Inclusive, desculpa, se ela deixar de pagar um mês, porque esqueceu de pagar no dia 11/12, que é o vencimento dela, esqueci de pagar, Campo Santo, fiquei um mês sem pagar, faleceu minha mãe, a empresa não vai poder atender? Então, o município é o fiscal da empresa. Gostaria da sua resposta, secretário. A ideia desse trecho da lei é que a empresa que venha a ser a concessionária, ela tenha a garantia que não terão empresas de plano de saúde na cidade fazendo o serviço funerário. Então, ela terá que comprovar que realmente tem esse vínculo com a empresa do plano. Então, ela vai apresentar um comprovante. E o município ele tem a prerrogativa de fiscalizar. Inclusive, qualquer empresa do município que esteja estabelecida no município, ele tem a prerrogativa de fiscalização. Ok. Por favor. Já passou o momento, senhor, da pergunta. Doutor, eu falei que não há réplica, doutor. Senhor. Próximo. Não há? Pergunta? Foi dada a resposta do secretário. Duas perguntas importantes. Foi dada a resposta. Por favor, senhora. Duas perguntas importantes. Falou da licitação. Perdão, seu nome e bairro. Kátia e Morro do Algodão. Falou que teve uma licitação, correto? Saiu no Diário Oficial? Primeira pergunta. Tá. Segundo, vocês falam que vai ter serviço gratuito, que tem hoje. Antigamente era gratuito. Hoje vocês pagam para a funerária que está na cidade com a licitação, correto? É gratuito. E outra, fala de Tanato Plaxi, vocês falam tanto de igualdade.
sendo que o povo mal tem dinheiro para comer e a prefeitura mal dá cesta básica. Onde está a igualdade disso tudo? Ok, obrigado. Passo ao secretário para a resposta. A licitação ela foi publicada no Diário Oficial. Inclusive, está à disposição, né, no site da Prefeitura, tem a publicação. E só para esclarecer, a Prefeitura não paga um centavo. Como não pagava anteriormente, não paga hoje e não vai pagar caso seja aprovada essa licitação. A ideia do município é não pagar por esse contrato. Por favor, senhor. Não, senhor, não cabe essa colocação. Mais alguma pergunta? Tem? Raiane, Caraguatatuba, eu moro aqui há vários anos, né? Eu moro Qual bairro? no bairro do Travessão. E como não houve resposta, eu vou reformular a pergunta. O senhor acha que no momento que o meu familiar falecer, eu vou conseguir pensar em pegar contrato, carnê, que comprova que eu paguei a funerária para apresentar para vocês fazerem o serviço? Porque, assim, é um momento que a gente não consegue pensar em nada. Então, eu tenho que juntar comprovante durante anos e chegar de mala na funerária que ganhar a licitação e apresentar, provar que durante anos eu pago um serviço, sendo que hoje eu só posso chegar lá, vão puxar o meu nome e vão executar o serviço e eu vou ter que apresentar para outra empresa, para uma terceirizada, esse comprovante. Eu acho que essa parte não ficou muito clara para a gente conseguir entender. Ok. Secretário? O mesmo documento que é apresentado, quando falece um ente querido, eu procuro aquela que eu fiz o plano, eu tenho que chegar lá, eu apresento um documento lá, para que eu seja assistido. Esse é o mesmo documento. A partir do momento que você apresenta o CPF lá, a empresa ela pode emitir se está pago, se não está pago, qual é a relação entre os dois, isso não compete a nós. A partir do momento que a empresa detentora do plano, ela oferece ali um comprovante, está comprovado. Ok. Alguma pergunta? Não? Então, finalizadas as perguntas, eu passo agora a palavra aos técnicos para as suas considerações finais. Perdão. Registra aqui, via WhatsApp do Ailton. A última pergunta, depois eu faço a finalização. Ailton do Porto Novo. Boa tarde a todos. Só uma dúvida. Apenas a funerária Santa Fé é uma funerária municipal? Se não, por que conseguiram com tanta facilidade se alojar numa dependência municipal, coisa que a funerária Campo Vale há 10 anos na empresa não conseguiu, como se já fosse tudo planejado? Grato, Ailton do Porto Novo. A atual concessionária, ela é detentora de um contrato emergencial que está se encerrando. Na verdade, nós temos uma decisão judicial. Por favor. Eles, inclusive, assim que concluirmos, vão deixar as dependências. Em relação à empresa anterior, senhor Ailton, eu não posso dizer porque eu não estava aqui. Ok. Finalização? Alguma? Eu gostaria de passar para a Mariana, ela gostaria de fazer algumas considerações finais. Ok. Mariana? Só para frisar, o serviço prestado para os usuários dos serviços de assistência, as pessoas em vulnerabilidade social, elas nunca foram cobradas, nem pela prefeitura e nem para os usuários. Nunca foram, não são e não serão. Vão ser mantidos como sempre forem. Sempre foi. De 2 anos para cá, nós não temos tido nenhum tipo de reclamação, né? Como era antes, a gente já não tem como dizer. Ok. Senhor presidente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que estamos sempre à disposição, a equipe do prefeito Aguilar Júnior, estamos sempre à disposição para debater todo o projeto que vem para a Câmara. Ele não vem como uma verdade absoluta, porque, afinal de contas,
O Poder Legislativo está aqui para aperfeiçoar, para trabalhar e para deliberar. Nós estamos aqui à disposição dos senhores vereadores para debater quantas vezes for necessário. Então, continuamos à sua disposição. Muito bem, não havendo mais perguntas, agradeço a presença de todos e convido para a segunda audiência, dia 21/9, às 18 horas. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência a todos. Uma boa noite.